A Igreja de Jesus passará pela grande tribulação? Não. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, pela Bíblia, à luz da palavra de Deus, não passará pela grande tribulação. Nós temos isso representado em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nos 606 livros do cânon sagrado, ali, de forma escatológica, de forma figurada, representativa, a Bíblia deixa bem claro que a Igreja de Jesus, ela será isenta deste momento terrível que será a grande tribulação, período de 7 anos, em que o anticristo se apoderará de todos os que estiverem sobre a terra. Marcar na mão direita para os que trabalham com o braço e marcar na testa para os intelectuais. Mas a igreja não receberá a marca da besta, porque foi marcada com o sangue do Cordeiro. Em Gênesis 41, versículo 45, diz assim: E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45. José se casando com uma mulher egípcia, gentílica. No mesmo capítulo, Gênesis 41, versículo 54, 9 versículos depois, diz assim: E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Depois que José, um tipo de Jesus Cristo, porque um dos maiores tipos de Jesus na Bíblia é José. José, quando estava no cárcere, ele ficou no meio de 2 ladrões. A palavra de Deus diz que José interpretou os sonhos deles. Um daqueles foi salvo, foi restituído, mas um foi condenado, morreu. Da mesma forma, Jesus na cruz estava no meio de 2 ladrões. Um daqueles foi salvo, foi restituído. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro, infelizmente, do lado do Salvador, ele foi condenado, não aceitou a Jesus. José é um dos maiores tipos de Jesus. E a Bíblia diz que José primeiro se casou com uma mulher gentílica, como egípcia. E só depois que ele casou, vieram os 7 anos de grande fome. Só depois que Jesus se casar com a sua igreja, que é formada por povos gentílicos, depois que ele arrebata a sua igreja, é que vem os 7 anos de grande tribulação. Isso está em Gênesis, mas Apocalipse confirma que a igreja de Jesus não passará pela grande tribulação. Apocalipse 3 e 10. Diz o Senhor Jesus: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Mesmo tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra, também eu te guardarei, diz Jesus, da hora da tentação. A palavra tentação aqui no grego é provação ou grande tribulação. A expressão grega em Apocalipse 3:10 é ketes orastou perasmou thanatos. Eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre a terra, se guardares a minha palavra. Resposta é não. A igreja não passará pela grande tribulação. Qual é o único animal formado pela mão de Deus? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Qual o único animal formado pela mão de Deus? Digo animal irracional, não o homem, um animal mesmo. Existe, segundo a Bíblia, um animal que foi feito diretamente pela mão de Deus? Sim. Só que é muito difícil responder essa pergunta porque está num texto bem isolado, bem escondido, fora de contexto, mas existe. Existe um animal que foi feito pela mão do Criador. A palavra de Deus diz que Deus, pela sua palavra, criou os animais. Deus disse: haja. E passaram a existir os animais. Da terra foram saindo os animais. Das águas, diz a Bíblia no Gênesis, foram saindo as aves. As aves saíram das águas. E os animais iam saindo da terra. Conforme Deus ia falando, e a palavra de Deus não volta vazia, as coisas iam acontecendo. Mas teve um animal, que esse foi feito diretamente pela mão de Deus, não pela palavra de Deus. E esse animal chama-se a serpente.
A resposta está no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 13. Diz assim: pelo seu espírito, Deus ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. O único animal feito pela mão de Deus foi a serpente. Todos os animais, Deus criou com o seu haja, com o seu verbo, com a sua palavra, com a sua fé. Mas na hora de fazer a serpente, Deus para tudo e com as mãos começa a confeccionar. Por isso, diz o livro de Gênesis, a serpente era um animal diferente. Era a mais bela das animarias que havia no Éden. Não no jardim do Éden, mas no Éden. A Bíblia diz que Deus fez um jardim no Éden, e não do Éden. Toda a terra era um Éden. A terra inteira era um paraíso. Éden é uma palavra persa que quer dizer paraíso, lugar de delícias. A terra inteira era um Éden. E no Éden, Deus fez um jardim. E lá, Deus forma os animais. E na hora de fazer a serpente, Deus usa a sua mão e faz a mais bela de todas as suas animarias. A serpente foi feita pela mão de Deus. Por isso, o mais belo de todos os animais. Por que só o Evangelho de Mateus diz que Jesus pagou impostos? Mateus, ele fez questão de registrar Jesus pagando impostos porque ele era cobrador de impostos. Mateus, quando foi chamado por Jesus, estava trabalhando na alfândega, cobrando impostos para Roma. Então, familiarizado com esse assunto, ele faz questão de, no seu evangelho, registrar, no capítulo 17 do seu livro, que Jesus pagou impostos. Qual é a única árvore que o próprio Deus plantou? Essa é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder, porque também está num lugar muito exclusivo da Bíblia. Qual a única árvore que Deus plantou? A resposta a esta pergunta está no livro de Números, lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. No capítulo 24, versículo 6, nós temos essa resposta. Qual a árvore, ou a única árvore que Deus plantou? Diz assim: como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou. A árvore de sândalo, segundo Números 24, versículo 6, foi a única árvore que Deus plantou. Como já respondi em outra questão, que tudo que Deus criou foi com a sua palavra, foi com o verbo. Deus ia falando, os animais iam saindo da terra, Deus ia falando e as árvores iam brotando sozinhas, mas teve uma árvore especial que Deus plantou dentro do jardim no Éden com a própria mão. A árvore do sândalo. É uma árvore grande, frondosa, é uma árvore especial. Ela só floresce uma vez a cada 100 anos. É uma árvore curiosa. E Deus compara o seu povo a esta árvore. O meu povo é como a árvore de sândalo, que eu mesmo com as minhas mãos plantei. Porque a árvore do sândalo, a sua casca, produz um perfume que traz calma para aquele que está aflito. O perfume do sândalo, da árvore do sândalo, traz paz para aquele que está ansioso. Quer dizer, é uma árvore cujo perfume tem propriedades terapêuticas. A árvore do sândalo, segundo a Bíblia, foi a única árvore que Deus plantou. A Bíblia não diz, mas histórias paralelas à Bíblia, histórias extrabíblicas, dizem que Adão, quando foi expulso do jardim, tomou uma muda dessa árvore e plantou fora do jardim. A árvore do sândalo foi a única árvore que Deus plantou com as próprias mãos. O que significa o número 666? O número 666, na Bíblia, representa o número da besta. A palavra besta, em Apocalipse,
aparece 36 vezes. E o interessante é que a soma de 36 dá exatamente 666. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até 36. 666. E a palavra besta, só no livro das Revelações, aparece em 36 vezes. Está escrito em Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Por que 6? A palavra de Deus diz que o homem e as bestas feras foram criados por Deus no 6º dia da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo dia, o firmamento, no terceiro dia, a porção seca, no quarto dia, os 2 luminares, sol e lua. No quinto dia, Deus fez as aves, altura, e os peixes, profundidade. E no 6º e último dia que trabalhou, Deus fez o homem e também as bestas feras. Como o homem caiu, arruinando toda a criação, o número 6 acabou se tornando o número do homem e também o número da besta, porque homem e besta foram criados no dia de número 6. O número 6 aparece na Bíblia exatamente 92 vezes, e todas as vezes que aparece está relacionado ao homem e às suas obras, e também à besta, ao anticristo e às suas obras. O número 6 também é o número da morte. O versículo de número 666 no Antigo Testamento cai exatamente em Gênesis 25, versículo 7. Fala sobre a morte de Abraão. Já o versículo de número 666 do Novo Testamento cai exatamente em Mateus 20, versículo 18. Fala sobre a morte de Jesus. Aí vem a pergunta, por que a Bíblia tem 66 livros então, se é o livro de Deus? Porque a Bíblia foi escrita, primeiro, por homens falhos, ainda que inspirados por Deus, mas todos eram falhos, primeiro 6. E também foi escrita para homens falhos, outros 6. 66 livros. 6, o número da morte. 6, o número da besta. O número 666 aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez está em 1 Reis 10, 14. Salomão recebia por ano 666 talentos de ouro, 22.634 quilos de ouro por ano. Era o tributo que se pagava ao rei Salomão. Depois em Esdras, capítulo 2, versículo 13, diz que um homem chamado Adonicão tinha na sua descendência 666 pessoas. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, pela terceira e última vez, aparece o número 666, dizendo que é o número da besta. 666 fala de uma tentativa desesperada de o homem e a besta tentarem ser 7, tentarem ser perfeitos por si mesmos, pelo intelecto, pelos estudos, pela ciência, pela tecnologia. Eles tentam ser 7, Deus, perfeição, mas nunca conseguem. Sempre são 6. Tentam de novo, se levantam, tentam ser 7, mas lá na frente, 6 de novo. 6, 6, 6. Fala de uma tentativa de o homem e a besta tentar ser como Deus, mas por sua própria vontade e capacidade nunca poderão. Só seremos 7 com Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses 3:15, Colossenses 2 e 10, que nós estamos perfeitos nele. Nós só seremos perfeitos em Jesus. Todo homem é 6. Todo homem é falho. O nosso número é 6. Mas Jesus é 1. Apocalipse 22, 13. Eu sou o primeiro e o último. Jesus é o número 1. Nós somos 6. Quando aceitamos a Jesus, aí aceitamos o 1. 6 mais 1, 7. Existe perfeição na nossa vida. Por isso que Paulo diz, estais perfeitos nele. Quando aceitam a Jesus, vocês não são mais 6 daí. 7. Porque a perfeição de Deus está trabalhando na vossa vida. 666. Uma tentativa de querer ser Deus, mas nunca conseguir. Depois que Jesus arrebatar a igreja, como será o corpo do crente? O nosso corpo, depois do arrebatamento, será semelhante ao de Jesus, não igual. Nunca poderemos ser igual a Ele. Ele é onisciente, onipotente, onipresente.
mas poderemos ser parecidos, semelhantes. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz que quando ele, Jesus, que é a nossa glória, a nossa salvação, se manifestar, vier nos buscar, então seremos semelhantes a ele. Aquela semelhança que foi perdida lá no Éden por causa do pecado será restaurada por ocasião da segunda vinda de Jesus, da parousia, do arrebatamento da igreja. E aí, como será o nosso corpo? Jesus, quando ressuscitou no terceiro dia,